Olá, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na tua vida. Neste vídeo de hoje, vamos estudar um pouquinho sobre um tema que nos traz às vezes um pouco de angústia, nos traz medo, nos traz incertezas e muitas vezes não sabemos nem como lidar com esse tema. Vamos lidar um pouco hoje e vamos abrir a palavra de Deus para falarmos um pouquinho sobre a morte. Tema esse que nos fere, tema esse que nos deixa angustiado e às vezes não encontramos respostas em nenhum outro lugar para esse tema. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela traz respostas e muitas respostas acerca desse tema. E hoje vamos saber o que a Bíblia diz para mim e para você acerca desse tema. Interessante, antes da gente começar, antes da gente abrir a palavra de Deus, a morte, sabe que se iniciou aí há muito tempo, desde a entrada do pecado ao mundo. Então passamos a morrer. E em 1890, finalzinho do século XIX, foi inventado um novo método de morte. Um método agora para castigar ali, para executar pessoas que tinham tido uma vida de delitos, uma vida de crimes. E nos Estados Unidos, na data de 6 de agosto de 1890, como eu já disse para ti, se iniciava ali o processo da morte na cadeira elétrica. Era um método inovador agora, um método agora que o governo norte-americano estava inventando ali para que pudesse tirar a vida agora dos delinquentes. E seria um método agora um pouco menos indolor, não doeria tanto, as pessoas não sofreriam tanto para morrer. Interessante que a primeira pessoa a ser executado foi o William Keller. E naquela noite ali, onde ele iria ser executado, estava-se uma discussão entre os médicos e os executores de quanto tempo de choque daria ali no William. Uns 15 segundos, outro 10, e achavam que 15 segundos iriam ali estragar a questão do corpo, alguns órgãos não suportariam a questão da carga elétrica, decidiram dar 10. E após o final desses 10 segundos, infelizmente o William não morreu. E ali agora, angustiando ali na ânsia da morte, ali sofrendo aqueles últimos instantes, a máquina tinha que ser preparada a receber novamente uma nova voltagem para que então pudesse dar outra descarga elétrica ali no William. Enquanto isso, agora imagine a cena, o rapaz agonizando ali antes de morrer, várias pessoas que estavam ali assistindo aquela cena, várias delas passavam mal, outras davam ânsias de vômito, outros desmaiaram. Foi um caos. Interessante que nenhum de nós sabemos o dia que vamos morrer, a não ser as pessoas que são condenadas a tipos de morte como essa que o William Keller foi submetido naquele dia de 6 de agosto. E isso é que nos traz mais angústia ainda, por não saber o dia que vamos morrer. Será que estamos preparados? Será que as nossas finanças estão em dia? Será que a nossa família está preparada? Será que está tudo ok para que eu possa partir desse mundo, para que eu possa morrer? Essa é uma pergunta que nenhum de nós temos respostas, porque não sabemos o momento que vamos morrer. Mas interessante, para a gente entender um pouco sobre a morte, a gente precisa saber o que originou a morte. Da onde veio a morte? A gente sabe que na criação do mundo Deus nos criou. Lá em Gênesis 2:7 fala que Deus ali criou o ser humano do pó da terra, soprou no seu
nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou agora a ser alma vivente. A vida foi dada. Deus nos criou ali no Jardim do Éden para que pudéssemos viver eternamente. Esse é o primeiro ponto. Então, Gênesis 2, versículo 7, fala justamente isso. Mas como foi que a morte veio? Como é que começamos a morrer se Cristo tinha nos feito para sermos eternos? Olha, vamos abrir a palavra de Deus agora. Gênesis 2, versículo 17 diz o seguinte: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui a gente encontra como a morte passou a todos nós seres humanos. Obediência. Deus, após a criação do mundo, tinha feito ali um jardim perfeito para que Adão e Eva habitassem naquele lugar, morassem naquele lugar, vivessem ali eternamente junto com Deus naquele lugar. Mas infelizmente, por conta da desobediência, deles não comerem daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, após Eva e Adão terem comido daquele fruto, a morte passou a todos os seres humanos. Primeiramente Adão e Eva e por consequência a toda a sua descendência, todas as suas gerações. E nós fazemos parte dessa geração. Por isso que nós morremos. Outra coisa importante é a gente entender o que é a morte. Como Deus vê a morte. Se a gente for para João, o apóstolo João, lá no seu livro, no capítulo 11 de João, dos versículos 11 a 14, encontramos ali o episódio da morte de Lázaro. E Jesus Cristo trata a morte dessa forma. Olha, os versículos 11 a 14 de João 11, diz o seguinte: Isto dizia e depois ele acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está a salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivessem falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. É interessante, a morte para Deus é como se fosse um sono. E nós temos tanto medo da morte. Te deita para dormir e às vezes não sabe se vai acordar no outro dia, né? Às vezes temos um sono tão... Imagine aí, você está cansado após um dia de trabalho, você deita para dormir ali, você apaga, não vê nada. Essa é a visão da morte para Deus. É como um sono. E quem deita para dormir, desperta. Não é dessa forma, não funciona assim. A última noite que você deitou para dormir, você não despertou. É tanto que você está vendo esse vídeo agora nesse exato momento. Porque você já despertou várias vezes. Esse é o conceito da morte para Deus. É como um sono. Mas é interessante. O livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, diz o seguinte, sobre a morte, novamente. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nossa, que interessante, que intrigante. Muitas pessoas creem na questão de vida após a morte. Eu morri, mas algumas pessoas acham que a partir do momento ali que o corpo ali em si sai a vida, para de respirar, que se sai uma alma de dentro ali agora, começa a vagar por aí, se reencarna em outro lugar, ou às vezes fica perdida aí pelo além voando. Só que a Bíblia aqui diz o seguinte, olha, e o pó volte à terra, o corpo físico vai voltar à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Lembra quando eu falei lá em Gênesis 2, versículo 7? 2, versículo 7, que diz o seguinte, olha, 2,7, olha, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que volta para Deus é o fôlego que Deus deu. O ar que você respira, a força que tem dentro de você que te mantém vivo. Isso volta para Deus. Para Deus, nós somos isso aqui. Nós somos isso aqui. Não existe
uma alma separada de um corpo. Não é uma alma que dá vida a esse corpo. Mas esse corpo aqui é a própria alma vivente. A própria Bíblia fala, e o homem passou a ser alma vivente. Eu sou uma alma vivente. Você é uma alma vivente. É interessante. Agora, outra coisa interessante que a gente vai ver, e a gente vai saber, lá em Hebreus 9, na verdade, perdão, desculpe. Hebreus 9, versículo 27 e 28, diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Os homens estão ordenados a morrerem apenas uma única vez. Então não existe essa coisa de encarnação. Morreu, acabou. Morremos, ao voltarmos para o pó, iremos aguardar Jesus Cristo voltar, para então saber qual será o meu destino. Quando eu morro, acabou-se as esperanças para mim. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer hoje, enquanto eu tenho vida. Enquanto hoje eu tenho oportunidade. Meu amigo, talvez você tenha sofrido tanto por um ente querido que você perdeu, você sofre tanto ainda hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa, sabe? O tempo dele aqui nessa terra já acabou. Mas há uma esperança. Há uma esperança de você reencontrar essa pessoa novamente. O tema é a morte. Eu já te ensinei aqui um pouquinho sobre como Deus vê a morte, como é que nós somos formados do pó da terra, e Deus soprou no nosso nariz no fôlego divino, então passamos a ser uma alma vivente. Depois nós vimos aqui como é que Deus vê a morte. Deus vê a morte como um sono. É um sono para Deus a morte. A gente viu aqui também em Eclesiastes 7 que após a morte o pó volta para a terra e o fôlego de vida volta para Deus. Vimos aqui agora em Hebreus 9 que nós só somos feitos para morrer uma única vez. A morte só reina uma vez na nossa vida. Esse é o objetivo de Deus até que venha o juízo. E agora eu quero te trazer esperança. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Eu sei que você está com a tua Bíblia aí. Apocalipse 20, capítulo 14. Olha o que Apocalipse 20, 14 diz. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quero dizer mais. 1 Coríntios 15, versículos 54 e 55 diz o seguinte: e quando este corpo incorruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E de onde vem essa vitória? Olha, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou da morte para que eu e você também possa ter esperança de ressuscitar uma segunda vez, independente que a nossa vida aqui acabe neste mundo. A morte não é o fim. A morte pode ser apenas o começo de uma nova vida, e uma vida agora eterna em Cristo Jesus. Para a gente finalizar, eu quero te trazer um texto que traz muita esperança para mim quando se fala da morte. Um texto que enche de alegria o meu coração. Texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí segue dizendo, olha, depois nós,
os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Meu amigo, minha amiga, a morte não é o fim. Talvez você tenha perdido um ente querido e dói muito perder. Eu, aos 7 anos de idade, perdi meu avô. Era uma das pessoas que eu amava muito, amava muito. Sabe o que é que conforta meu coração? É saber que Cristo vai devolver esses nossos queridos para mim, esse querido para você. Mas para que isso aconteça é necessário um preparo. E esse preparo é feito em vida. Como vimos lá em Hebreus, pois que morremos, passamos pela experiência da morte, só ressurgiremos novamente para o juízo. O que você tem feito? Como você tem vivido? Quais são as escolhas que você tem feito todos os dias para que quando você passar pela experiência da morte, você esteja preparado para viver eternamente ao lado de Cristo? Amigo, amiga, só Jesus pode nos dar esperança. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz que só Jesus Cristo vai voltar e vai te receber, vai receber a mim, para que perdoados sejam os nossos pecados e então nós formos a eternidade com Ele. 1 Tessalonicenses diz que Cristo vai devolver a cada um de nós, os nossos entes queridos. Eles ressuscitarão os mortos em Cristo. E essa é a pergunta que eu quero te fazer. Tem você vivido em Cristo? Tem Cristo sendo a essência da tua vida? Eu quero orar por você. Eu quero te chamar a ter uma decisão nessa noite. Ao finalizar esse vídeo, não deixe que esse vídeo apenas termine aqui e você não saiba o que vai acontecer da agora para frente. Te entregue a Jesus. Põe a tua vida nas mãos de Cristo e tenha certeza que a morte não será o fim, mas que a morte será apenas o intervalo de tempo até que Cristo volte e te leve para morar com Ele eternamente. Se você deseja receber essa esperança, que essa esperança reine no teu coração, feche os teus olhos e vamos orar comigo nesse momento. Oremos. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela esperança, Deus, que o Senhor nos dá além da morte. A esperança, Senhor, de que um dia o Senhor nos ressuscitará se haveremos passado pela morte, para que possamos ter um encontro contigo nos ares e então vivermos contigo eternamente. O Senhor sabe, Senhor, que muitas vezes nosso coração arde, dói, porque perdemos pessoas que amamos. Mas o Senhor falou, Deus, que se nós nos prepararmos, nós podemos ter um encontro novamente com essas pessoas. Podemos abraçar nossos entes queridos e morarmos eternamente ao teu lado, Jesus. Fica conosco e que essa esperança, Senhor, faça parte do nosso coração todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém.